Oi, pessoal, tudo bom? Vamos continuar, então, com as nossas aulas de sistemas digitais, né? Hoje a gente vai falar de uma aplicação muito particular dos flip-flops, tá? Na verdade, é uma aula curta, é bem fácil de entender, né? A gente vai falar sobre memórias, tá? E desde a primeira aula que a gente falou de flip-flops, a principal característica do flip-flop é armazenar informação, né? Então, é meio natural que a gente pense que um dos objetivos, assim, uma das aplicações principais do flip-flops é a construção de memórias, né? De circuitos que armazenam dados. Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso de uma forma organizada, né? Para ter um resultado, um circuito que tem as mesmas funcionalidades de uma memória próxima à comercial, né? Então, a gente vai ver o que é endereço, o que é dado e etc., como é que a gente usa o circuito de memória, né? Inclusive, se vocês, para aqueles que usaram quartos, que tem, né, essa memória que a gente vai fazer é muito parecida com aquelas memórias que estão disponíveis, com alguns tipos de memórias que estão disponíveis no quartos, né? Bom, a gente vai falar, então, sobre memória. Eu estava adiantado aqui no slide, mas a ideia da memória é a seguinte, né? Então, nesse modelo de memória que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai ter uma entrada de dados e uma saída de dados, tá? Então, aqui, esse canal de entrada é por onde nós enviamos os dados que devem ser armazenados na memória, tá? E aqui é por onde a gente faz a leitura dos dados, né? Aqui, nesse caso, a gente pode imaginar que, como tem 4 vias, né, de entrada e saída, a gente tem uma memória que armazena palavras de 4 bits, né? Então, a gente tem duas informações aí, quando a gente quer dimensionar ou usar uma memória, que são importantes, tá? É o tamanho das palavras que são armazenadas na memória e a quantidade de endereços que a gente tem disponível em um determinado circuito de memória, né? Então, aqui, se eu tenho entradas e saídas de 4 bits, né, minha memória armazena palavras de 4 bits, tá? Eu tenho aqui um canal de endereço, que é por onde eu vou indicar em que endereço eu devo escrever um dado ou de que endereço eu devo ler um dado, né? E, por exemplo, aqui eu tenho um canal de 4 bits de endereço, tá? 4 bits de endereço me permitem 16 espaços de memória, né? 16 endereços de memória. Então, eu uso esses 4 bits, né, eu consigo endereçar uma faixa de 0 a 15, então eu consigo armazenar 16 palavras de 4 bits nessa memória, tá? Eu vou armazenando em cada palavra de 4 bits, né, e eu vou escolhendo o endereço, como eu tenho 16 endereços, eu consigo fazer essa armazenagem de 16 palavras de 4 bits. Esse é o tamanho da memória, tá? Se eu precisar de palavras maiores, né, eu preciso de entradas e saídas de dados com mais bits, tá? Com barramento um pouco maior. Se eu precisar de mais espaços, né, eu preciso uma memória que tenha mais linhas de endereço, tá? Mas eu sempre vou trabalhar com essas duas variáveis quando eu preciso escolher uma memória, né? E é claro que eu posso, por exemplo, aqui eu tenho, hipoteticamente, um chip de 16 endereços de 4 bits. Eu posso associar vários circuitos desse para ampliar não só o número de endereços, mas o número de bits também, tá? Então, outra está escrito na memória. Então, esse sinal de write, ele permite, quando acionado, ele indica que os dados da entrada vão ser inseridos dentro de determinado endereço, tá? Se eu simplesmente trocar o endereço aqui, sem acionar o sinal de write, eu só estou lendo os dados que estão naquele endereço, tá? Aí, assim, em termos de disponibilidade de circuitos, vão ter vários tipos de memória. Inclusive, o Quartus, ele permite que a gente configure as memórias de várias formas, né? Memória só de leitura, de escrita e leitura, memórias que dependem de clock para escrita, clock para leitura, e etc. Então, tem várias variações aí. Mas a gente entendendo o circuito básico, construir essas variações ou entendê-las é muito simples, né? E um detalhe importante, para facilitar o projeto do circuito, eu estou
eu estou separando o barramento dos dados de entrada do barramento dos dados de saída, né? Então, eu estou fazendo dois canais diferentes, um para entrada e um para saída. Normalmente, as memórias comerciais, elas usam um único barramento de dados que serve tanto para entrada como para saída, tá? Então, o mesmo canal de acesso aos dados, ele serve para escrever na memória e para ler na memória, tá? E isso exigiria um circuito um pouquinho mais sofisticado, tá? Que não é exatamente o objetivo dessa aula, né? Então, vamos lá. Aqui, vamos pensar, então, num circuito, assim, a gente pensou no slide anterior, a gente viu o circuito, a gente meio que pensou no circuito final, que é aonde a gente deseja chegar, né? Agora, vamos pensar em como é que a gente projeta esse circuito. E o primeiro passo é projetar uma unidade de memória, certo? Vamos pensar em qual é o componente de unidade de 1 bit que a gente tem que projetar, porque depois, provavelmente, a gente vai fazer uma matriz, vai associar vários desses componentes e vai conseguir fazer a memória do jeito que a gente quer, né? E uma das propostas para construir essa unidade de memória do jeito que ela está... do jeito que a gente colocou no primeiro slide, é essa aqui. Então, por exemplo, partindo de um flip-flop JK, né? Aqui a gente tem todas aquelas entradas e saídas que a gente mostrou no circuito anterior, tá? Então, a nossa entrada de dados é o D, aqui, né? A nossa saída de dados é o S, tá? A gente tem aqui o sinal de endereço, tá? No caso dessa unidade de memória, esse sinal de endereço, ele vai acionar a memória, tá? Ele vai permitir tanto que essa unidade de memória ela seja utilizada para escrita quanto para leitura. E como é que isso vai funcionar? Tá? Quando o endereço está em 0, eu tô colocando 0 nessas duas portas AND. Então, independente do dado de entrada, vou ter 0 e 0 entrando no JK e ele vai manter o dado dele, tá? E quando eu colocar 0, né, no endereço, também estou colocando 0 nesse AND aqui, que vai obrigar essa porta AND a ter um resultado 0, né? Então, quando o endereço está em 0, eu não consigo colocar nenhuma informação nova dentro do flip-flop e a saída dessa unidade de memória é sempre 0, tá? Independente de eu acionar o clock ou não, nada vai acontecer quando o endereço está em 0, né? Quando eu colocar o endereço em 1, o que vai acontecer? Enquanto eu não der clock, nada entra no flip-flop, certo? Então, como eu estou usando aqui as entradas síncronas, se eu não acionar o clock, eu não altero o conteúdo do flip-flop, mas eu permito que a saída Q, que o valor de Q vá para a saída dessa unidade de memória, né? Então, esse endereço, ele me habilita a ler o valor de Q e colocar esse valor de Q na saída S, né? Então, quando eu aciono o endereço, quando eu coloco o endereço em 1, eu estou lendo o que está dentro do flip-flop, né? E quando eu adiciono o clock, tá? Aqui está WR, mas considerem isso um sinal de write, né? Quando o endereço está em 1 e eu aciono o sinal de write aqui, que é o clock, eu vou colocar esse dado dentro do flip-flop, né? Como eu tenho um inversor aqui entre o J e o K, então se o dado é 0, né? Vai 0 com 1, vai dar 0, né? O dado é 0, então vem 1 aqui, 1 e 1, vai dar 1, né? Entrada do JK vai ser 0 e 1, então eu estou forçando o valor 0 dentro do flip-flop, né? Se o meu dado for 1, então 1 e 1, né? E 1 e 0 vai dar 0, então eu estou forçando o dado 1 aqui dentro do flip-flop, né? Ou seja, quando o endereço está habilitado, eu vou escrever esse dado dentro do flip-flop assim que eu acionar o clock, tá? Então, eu sempre, quando o endereço está habilitado, eu sempre vou conseguir ler o que está lá dentro, e para escrever nesse flip-flop, eu vou precisar acionar o clock, né? E eu vou escrever o dado que está aqui, certo? Então, para facilitar um pouquinho a associação de várias unidades desse tipo, eu simplifiquei ela, né, com esse símbolo aqui, the in, the out, o W de write, né, e o endereço, que habilita aquela célula de memória, né? E aqui a gente tem um exemplo de memória de 4 vezes 1 bit. Então, é uma memória que tem 4 endereços de 1 bit, tá? Então, eu estou usando aquela unidade simples de memória que eu acabei de construir, né, para construir exatamente uma memória com 4 endereços,
são 4 endereços de 1 bit, né? Então, a minha palavra é de 1 bit, e eu tenho 4 endereços para armazenar esse 1 bit, tá? E aí, como é que vai funcionar? Vejam que o meu dado de entrada, quando eu quiser escrever nessa memória, né? Ele é o mesmo que vai entrar em todas as unidades de memória, certo? E o sinal de write também, ele vai entrar em todas as unidades de memória, né? Então, o sinal de write e o canal de dados de entrada é único, tá? Para todos os endereços, né? Então, cada um desse aqui vai ser um endereço de memória de 1 bit. E a minha saída da memória vai ser um grande OR, tá? Vamos tentar entender, então. Bom, é bem simples essa ideia, porque lembram aquele canal, aquela entrada de endereço? Então, ela está aqui embaixo. E o que muda em relação a... Quer dizer, aqui eu tenho todos os writes associados e as saídas associadas de alguma forma. O que muda entre cada unidade de memória é exatamente o endereço, né? E esse endereço, ele vai ser único. Então, conforme eu vou colocar os valores do endereço aqui nas entradas em de 0 e de 1, eu vou estar habilitando um único endereço de memória, certo? Então, se eu colocar 0 e 0, eu vou colocar 0 e 0, eu vou habilitar essa porta end, que vai habilitar essa unidade de memória. Quando eu colocar um dado de entrada e acionar o write, todas as unidades vão receber esse dado e todas vão receber o clock de write. Mas só essa aqui vai ter um endereço habilitado. Então, é só essa aqui que vai, de fato, realizar a escrita desse bit aqui dentro, certo? Da mesma forma, quando eu coloco o endereço 00 e não aciono o write, né, eu tô lendo, a única unidade de memória que está efetivamente colocando o seu dado armazenado na saída é essa aqui, tá? Todas essas estão colocando 0 na saída, né, de acordo com o circuito que a gente viu no slide anterior. Como essa aqui está colocando o dado que está armazenado dentro da saída, eu vou fazer um OR desse dado aqui, né, dessa unidade, com vários zeros. Então, na prática, o que vai sair em DOUT é o dado que está armazenado nessa unidade, tá? Se eu colocar o endereço, por exemplo, 0 e 1, eu vou estar acionando esse end aqui, que vai habilitar o endereço dessa unidade. Então, quando eu colocar algum dado de entrada e write, eu vou estar escrevendo aqui dentro dessa unidade, tá? Se eu não acionar o write, eu estou lendo o dado que está aqui nessa unidade. Por quê? Porque as outras todas estão colocando 0 na saída, então eu estou fazendo um OR de vários zeros com esse dado aqui. Se ele for 0, a saída é 0, se ele for 1, a saída é 1, certo? Então, a gente viu aqui, quando a gente associa as unidades de memória dessa forma, né, a gente está colocando, o dado tem uma entrada comum, tá? E a saída é uma saída comum, a gente só está diferenciando o conjunto de endereços, né? Eu estou ampliando o número de endereços de memória, mas eu não estou ampliando o tamanho das palavras de memória. Então, a minha palavra, ela continua sendo 1 bit, né? E tem mais um último exemplo aqui, que é uma memória aqui que a gente está ampliando não só os endereços, quanto também o tamanho das palavras de memória, né? Então, como é que funciona essa memória? Veja que eu continuo tendo 4 endereços, né? 4 combinações de endereço, e o meu acionamento dos endereços, então, eu vou acionar, essa porta end, ela vai acionar o endereço dessa coluna toda, né? Aqui, no caso, eu tenho 2 linhas nessa matriz, então, essa célula, ela tem um endereço acionado junto com essa outra, certo? Essa porta end aciona o endereço dessas 2 células, e assim por diante, né? Só que eu vejo que agora eu tenho 2 bits, né? Eu tenho 2 canais de entrada de dados, D0 e D1, e o D0 e D1 saída, né, de dados. O sinal de write, ele é comum a todas as unidades de memória, tá? Então, se eu fizer a composição do circuito dessa forma, eu tenho o número de linhas equivale ao tamanho da palavra, e o número de colunas equivale ao tamanho... o número de linhas equivale ao tamanho da palavra, e o número de colunas equivale ao número de endereços de memória, né? Então, quando eu coloco o endereço 00 e coloco um número de 2 bits na entrada e aciono W, eu estou escrevendo esse número de 2 bits nessas 2 unidades, em paralelo, tá? Eu estou escrevendo o D0 e o D1 em paralelo aqui nesses 2 flip-flops, tá? Quando eu quiser fazer a leitura, basta eu colocar 00 e não acionar o W, tá? Esse meu dado D0, ele vai ser jogado nessa porta D0, e esse meu dado D1 vai ser jogado aqui nessa porta D1. Então, eu estou escrevendo 2 bits em paralelo e lendo 2 bits em paralelo. Se eu quisesse fazer uma memória de 4x4, 4 endereços com 4 bits, bastaria eu colocar mais 2 linhas dessa forma,
né, com 2 entradas e 2 saídas, o endereço ia ser comum por coluna, e o sinal de write ia ser comum a todas as unidades. Tá? Aí eu faria a escrita e a leitura de 4 bits em paralelo, né, e mantendo só 2 linhas de endereço, eu só vou ter 4 endereços para essa memória. Se eu quiser aumentar o número de endereços, eu preciso aumentar o número de colunas, tá? E aí eu vou ter que colocar, por exemplo, se eu aumentar aqui mais um endereço, o end2, eu vou ter 3 bits de endereço, eu vou ter 8 portas, né? Então eu vou ter 8 bits de endereço, e para quantas linhas de dados eu tiver, tá? Então, é assim que funciona. Esse aqui é um exemplo de modelo de memória. A gente consegue fazer várias variações aqui, dependência de clock para escrita, dependência de clock para saída, né? Mas, na verdade, isso seria muito simples, né? Pequenas alterações nesse circuito seriam muito fáceis de fazer para permitir que eu controlasse a saída por clock, não só... Aqui a entrada está sendo controlada por clock, mas a saída não. No exato momento que eu aciono o endereço, o dado daquela minha posição de memória já vai para a saída. Eu poderia fazer isso com clock, né? Mas bastaria eu fazer uma pequena modificação do circuito. Mas eu acho que esse modelo de memória ele representa bem o uso do flip-flop para construir uma memória, certo? Como exercício, fica aqui para vocês projetar uma memória de 8 por 4 bits, né? Que corresponde a 8 endereços, né, de palavras de 4 bits, tá? Então, tentem projetar, né, esse circuito, é muito simples, na verdade é só seguir o mesmo padrão. Dúvidas postem no dia ou entrem em contato, tá? E a semana que vem a gente continua a nossa aula.